Olá, meus queridos. É com grande alegria que hoje nós faremos a estreia do Convergente, um programa voltado ao empresariado da nossa região. E é exatamente isso que você vai ver aqui no Convergente. Toda semana você vai ter acesso a um grande líder, um grande empresário, e ele vai compartilhar com você o que ele pensa sobre gestão, como que ele toma as decisões da empresa dele, a visão dele sobre a gestão no futuro. E a melhor parte de tudo isso, você vai poder colocar em prática, desenvolver o seu negócio, contribuir para a nossa região, e aí vai ser Convergente. Olá, meus queridos. E hoje a gente estreia o nosso programa Convergente, um programa voltado aos grandes líderes empresariais da nossa região. E olha que a nossa região é muito grande, né? Abrangemos aí 3 consórcios, mais de 22 municípios, né? E a gente gostaria de falar hoje com o nosso querido entrevistado, Paulo Mendes, diretor-geral da Universidade Lusófona, que se encontra aqui em Cotia. Não é isso, Juliana? Exatamente, gente. A Lusófona, uma universidade presente em 3 continentes. E o Paulo é representante desse grupo do ensino lusófona no Brasil, a nível acadêmico. E, Paulo, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que um grupo tão grande, com peso tão significativo internacionalmente, viu aqui na região que fez atrair esse investimento para trazer uma qualificação desse nível aqui para nós? Ora, boa tarde, obrigado e parabéns por este ciclo, por estes debates que são da máxima importância. A lusófona porquê e porquê aqui nesta região? A Lusófona é um grupo universitário que tem como missão concorrer para o desenvolvimento dos países e povos que falam português. Portanto, o objetivo da Lusófona, o primeiro objetivo é estar presente em toda a lusofonia, em todos os países que falam português. E por isso a Lusófona está em 3 continentes e em 6 países. O Brasil faz parte do mundo lusófona e, portanto, faria todo o sentido a Lusófona estar presente no Brasil, e neste momento a Lusófona está presente no Brasil com 3 instituições de ensino superior, aqui em São Paulo, Cotia, mas também no Rio de Janeiro e na Bahia, em Salvador. Aqui em Cotia, o porquê e a razão desta localização tem muito a ver, de facto, com a própria região, naturalmente. Digamos que cada instituição universitária tem um misto entre o DNA global do grupo e o DNA específico daquele projeto que se enquadra numa certa região. E Cotia, e esta zona oeste de São Paulo, é de facto uma região de grande desenvolvimento, de grande empreendedorismo. É uma região que neste momento tem um crescimento económico e um crescimento de atividades económicas em áreas muito específicas, muitíssimo grande, com uma demanda de recursos humanos especializados, bem formados, e portanto a Lusófona estar aqui tem tudo a ver com essa vontade de a Lusófona ser parte desta dinâmica, com esta vontade da Lusófona concorrer para este desenvolvimento regional. Paulo, quais os principais desafios que você encontrou nessa adaptação de uma empresa internacional, né, estar atuando aqui na nossa região? Então, os principais desafios são de natureza complexa, porque nós hoje vivemos num mundo que é global, mas ao mesmo tempo um mundo que tem que valorizar o local. Não é? Eu gosto muito daquele conceito do local, que no fundo é aí que está o desafio de conseguirmos fazer alguma coisa que seja específica e que tenha um valor acrescentado. E portanto, um grupo internacional tem que se adaptar ao local, não pode impor alguma coisa que venha de cima. E portanto, nós temos no nosso DNA determinadas componentes que têm a ver com essa relação com a sociedade, com a relação com o desenvolvimento, com a relação com os direitos humanos, com a relação com a cultura, mas temos que ser capazes de interpretar
os desafios que o local nos coloca, que a região nos coloca, não é? E, portanto, o principal desafio que nós temos é conseguir, sem perder o que é importante da dimensão global, conseguir ir a esse global e encontrar respostas para o local. Isto é, conseguir compreender, por exemplo, que temos uma determinada formação, seja em Lisboa, seja em Angola, seja no Rio, e que, partindo dela, conseguimos criar um produto que seja uma resposta a uma necessidade que há aqui em São Paulo. E quais que vocês consideram que são as respostas que a lusófona traz hoje para a região oeste aqui de São Paulo? É assim, eu acho que posso olhar para essa questão de dois prismas. Num sentido mais global, a principal resposta que eu acho que nós lusófona, podemos trazer para a região de São Paulo, e especificamente aqui para a região oeste, vai no sentido de reinterpretar o que é a própria noção de desenvolvimento. Não é? O Brasil, na sua história recente, tem vivido e vive ainda um momento de grande crescimento económico, que está representado no PIB, mas acima de tudo que está representado no aparecimento de determinadas indústrias. Ora, é necessário dar um salto a nível de qualidade, não apenas de quantidade, mas de qualidade. E aí nós podemos trazer esse aporte que é o aporte da capacidade de uma gestão que não só seja ágil, mas seja rigorosa, de uma gestão que não só seja ágil, rigorosa, mas seja sustentável, tenha uma preocupação social também, porque hoje os consumidores, do que quer que seja, têm todas essas preocupações, não é? E, portanto, nós podemos trazer esse aporte dessa visão global para, no fundo, se encarar o próprio desenvolvimento de uma forma mais contemporânea, de uma forma que é, obviamente, o financeiro, mas é muito mais, é o social, no sentido da sociedade como uma realidade com muitas faces, não é? E depois, de forma concreta, podemos, de facto, trazer também mais-valias muito específicas para uma região, por exemplo, que tem uma população jovem muito grande e uma população jovem que tem não só uma necessidade de conseguir ter emprego, de conseguir ter o seu vencimento, de passar por uma vida adulta e ativa, mas necessita de dar respostas ao que a sua região tem. E, por exemplo, nós temos, é perfeitamente fácil identificar quais são as principais áreas em termos de indústria, de comércio e de serviços que nesta região oeste estão a demandar mão de obra. Ora, nós temos que conseguir dar resposta a essa mão de obra. Por exemplo, um curso de Direito faz sentido em qualquer faculdade, em qualquer região do país. Um curso de Logística faz muito sentido aqui em Cotia. Exatamente. Evaldo, veja se você concorda comigo. Eu acho que o que o Paulo está falando está convergente com essa missão do programa Convergente de trazer o futuro, de trazer o que há de mais novo acontecendo na gestão a nível internacional para as empresas aqui. Então, a gente ter uma empresa na área de educação pensando a formação dos líderes, dos gestores, da mão de obra local. Então, a gente ter isso vindo já de um grupo que está consolidado internacionalmente já é um adianto, você não acha? Sim, é um grande ganho, né? Nós sabemos que a nossa região, Paulo, ela tem uma demanda muito grande de mão de obra qualificada, né? E, de uma forma geral, o desafio para as instituições de ensino é justamente proporcionar aquele ensino que o empresário precisa, né? Então, de uma forma geral, a gente encontra um delay, né, entre aquilo que é ensinado e aquilo que o empresário precisa para absorver essa mão de obra já de imediato, né? Então, é louvável toda essa visão, toda essa dinâmica que você vem colocar, porque a universidade fica antenada com as necessidades dos empresários, não é isso? Eu vou até mais longe, porque, e esta é, dentro da resposta que eu dei há pouco, da primeira razão que faz com que faça sentido um grupo internacional estar aqui e o que é que esse grupo internacional pode trazer à região. O primeiro diferencial que nós podemos trazer é na própria noção do que é uma universidade.
O Brasil está muito agarrado ainda a uma universidade que forma recursos humanos de base. Nós queremos continuar a formar recursos humanos de base, é claro. Queremos continuar a ter graduações. Mas neste momento, em todo o mundo ocidental, a função da universidade está a modificar-se para duas outras funções, que de antes eram secundárias, residuais, e agora, nas grandes universidades mundiais, representa já, em muitas delas, mais de 50% da faturação. E que é o quê? É, por um lado, a formação especializada ao longo da vida. Não basta uma pessoa hoje ter a sua graduação em Direito ou a sua graduação em Gestão. Não, isso neste momento, a nível especializado para boas funções, para bons mercados, isso não é nada. Não é? O que é importante é a pessoa reciclar-se constantemente e ir em busca de mais conhecimento. Porque o conhecimento que hoje é dado, por exemplo, numa graduação em Biomedicina, daqui a 3 anos está desatualizada. Alguém que termina a graduação hoje num curso de grandes avanços tecnológicos, e são quase todos assim, passado muito pouco tempo está desatualizada. Não é? Portanto, mesmo que o curso esteja bem formulado, o tempo anda muito depressa. Portanto, uma universidade hoje tem que ter essa ligação às empresas, mas é uma ligação que não é apenas para a formação base, é para a especialização, é para dar resposta a essa demanda, que não é apenas o jovem que sai do ensino médio, não, é a pessoa que está numa empresa, está a trabalhar nessa empresa há 20 anos, mas a empresa evoluiu, a empresa agora precisa dele noutras funções. E a universidade tem que dar resposta nesse tipo de formação. E a universidade tem que dar resposta também, e este é o segundo aspecto fundamental, na prestação de serviços. A universidade, e neste caso nós, Lusófona, na medida em que somos uma rede de universidades internacional, temos ainda mais peso, mais obrigação e mais capacidade nisso, nós temos que conseguir dar resposta às entidades públicas e às empresas, realizando estudos, realizando, no fundo, matéria crítica científica para que as próprias empresas e as próprias entidades públicas conheçam melhor a sua realidade. Essa acho que é uma das grandes funções, e quando há pouco me perguntava também das dificuldades quando se chega ao Brasil, uma das grandes dificuldades que eu acho que ainda existe no Brasil hoje é a não previsibilidade. E não há previsibilidade porque há instabilidade política, porque há tão falada corrupção, porque há muita burocracia, mas também porque não há estudos, não há investigação. E, portanto, a previsibilidade, a capacidade de se gerir de forma prospectiva, não apenas a uma semana ou a um mês, mas a 2 anos, 3 anos, 4 anos, implica investigação, implica conhecer. E nós temos essa capacidade de colocar no terreno a pesquisa e de fornecer aos decisores os dados para que eles possam decidir de forma mais consistente. Paulo, o nosso empresário, você falou agora há pouco de tecnologia, né? A nossa região está desenvolvendo um trabalho muito grande, principalmente puxado por Osasco, Barueri, na área de tecnologia, né? Então nós queremos fazer o Vale do Silício aqui na nossa região. E nós entendemos que isso é possível apenas com a participação do poder público, como fomento, da universidade, como a expertise, e do empresário, com seus recursos, né? É a receita de sucesso do Vale do Silício e pode ser a receita de sucesso aqui para a nossa região. Com relação a essa parte de tecnologia, como você vê esse avanço na nossa região? Esse avanço é o avanço inevitável para qualquer região no planeta Terra que queira ter futuro. É esse o avanço. Agora, é um avanço que não é por si só milagroso. Não é o mundo das tecnologias e o mundo das tecnologias competitivas hoje em dia, seja mais no campo da formulação de produtos, de software, seja no campo mesmo de matéria técnica, que implica fabricar componentes eletrónicos, por exemplo, não é? Esse mundo é um mundo altamente exigente, com padrões de qualidade muitíssimo elevados. E, portanto, é um campo de trabalho
onde pode parecer que é fácil entrar, mas a desilusão pode ser muito grande. O desaire pode ser muito grande se o empresário não se municiar previamente dessa mão de obra qualificada. Se o empresário não se consciencializar que vai entrar num campo de grande competição e onde os critérios de qualidade são elevadíssimos. Não é? E esse é o grande desafio nesta região, no Brasil, que é de facto o ter mão de obra qualificada e ter uma gestão também qualificada. Exatamente. E o Evaldo, ele fez essa analogia sobre a gente querer transformar essa região num Vale do Silício na América Latina, vamos colocar assim. E qual que você acha que é o papel da universidade, da instituição de ensino, para a gente incentivar os nossos jovens a produzirem aqui soluções para as empresas locais e, quem sabe, criar aqui dentro da nossa região startups que se tornem unicórnios, para a gente de fato ser o Vale do Silício que a gente quer ser? Ora, nós precisamos de conjugar nos jovens várias características que, regra geral, não estão conjugadas, não é? Temos que conjugar qualidade, inovação e ambição. Sem qualidade não há ambição que resulte no que quer que seja. Apenas com qualidade, se não houver ambição, essa qualidade não leva a nada de novo. E, portanto, há que conseguir conjugar a motivação e o saber técnico. E aqui as entidades públicas e as próprias empresas têm um papel fundamental que não é fácil, que é um papel que reside quase no mundo do emocional, que o empreender, o inovar, não é alguma coisa que uma pessoa decida: hoje de manhã acordei e vou empreender, hoje vou inovar. Não. Faz parte de uma atitude, e por isso é do campo do emocional, claro que sim, faz parte de uma atitude, mas é uma atitude que tem que ter como base a perseverança, porque o inovar, o criar um unicórnio, enfim, a maioria das startups acaba por morrer passado pouco tempo. Não é? E, portanto, há que ter a boa ideia, há que ir atrás dela, há que perseverar, há que montar bem o projeto, há que encontrar os parceiros e, eventualmente, ao fim de 1 ano, 2 anos, começam a surgir os resultados. Não é hoje de manhã acordo, vou ser empreendedor e à noite sou rico. Não, o ritmo não é esse. Não é? Portanto, há um trabalho de motivação e de capacitação que tem que ser conjugado. Não é apenas o fornecer as capacidades, não é apenas o fornecer a resiliência em termos motivacionais, é conseguir conjugar as duas coisas. E isso, de facto, implica aquilo a que tantas vezes se chama um ecossistema empreendedor. Portanto, o que é necessário, quer aqui na Zona Oeste de São Paulo, é um ecossistema empreendedor. Um ecossistema que terá que ter um grupo larguíssimo de componentes, em que há uma componente que, por exemplo, em Portugal funciona muito bem e aqui funcionará inevitavelmente muito mal, que é a escala, não é? Em Portugal é possível, em Lisboa, criar um espaço de coworking, um hub gigantesco e esperar que, de facto, diariamente vão para lá trabalhar centenas de jovens, a nata dos jovens da zona de Lisboa. São Paulo, pelos problemas da escala do trânsito, é impossível pensar nisso. Portanto, é preciso pensar em realidades mais micro que funcionem em rede, que funcionem em teia. Portanto, é necessário ir ao encontro não de uma entidade que financie o grande espaço de coworking, não, é preciso ir ao encontro de várias entidades que possam financiar pequenos espaços que trabalhem em rede, mas que permitam uma relação de proximidade. Nós não podemos estar à espera que um jovem de Cotia venha diariamente para Barueri, por exemplo, será muito difícil, não é? Portanto, é preciso criar um espaço em Barueri, mas também um espaço em Cotia, não é? E, portanto, há que dar respostas criativas a esses problemas. Mas esse é o caminho, eu diria mesmo que esse é o único caminho. A nossa região é muito grande, como você bem disse agora, né? São muitos municípios, né? E o nosso programa Convergente, ele faz parte de um grande projeto que é o Encontro Convergente, né? Que é uma forma de integração regional dos empresários na nossa região, né?
nós colocamos alguns fundamentos, que seria o network entre os empresários, uma aproximação com o poder público e, por último, a formação de um clube de empresários, né? Qual sugestão você daria para esse nosso movimento, para que a gente pudesse ter êxito na evolução dessa integração dos empresários na nossa região? A criação de espaços como este em que estamos aqui, conducentes à criação dessa dinâmica mais forte que implica um clube de empresários, por exemplo, não é? Eu acho que esse é o caminho certo. Hoje em dia o conhecimento, a inovação circula através das redes de trabalho, das redes de contacto. Portanto, hoje em dia ninguém faz nada sozinho. É impossível concebermos, em qualquer área do trabalho que seja, é impossível concebermos que alguém faz alguma coisa sozinho. Portanto, temos que ter essa capacidade de criar essas redes, de dar essas oportunidades, e cada pessoa tem que ter a humildade também de achar que sozinho não vai fazer nada e, portanto, precisa do outro. E precisa do outro, e uso aqui a palavra humildade de forma muito, muito vincada. Precisa do outro não apenas para se aproveitar dele, não é? Precisa do outro numa relação simbiótica em que ele também precisa de mim. Não é? E, portanto, só juntos poderemos crescer, só juntos poderemos levar alguma ideia significativa avante. Não é? E esta humildade eu acho que é a alma do negócio, por mais irónico que possa parecer, não é? Mas eu acho que mais importante que isso é, chamemos-lhe clube de empresários, chamemos-lhe convergente, como aqui, mas o que é preciso criar, e por exemplo da nossa experiência em Portugal, isso é extremamente importante, não é? Portugal nos últimos 10 anos acolheu a Web Summit a nível mundial. Neste momento estamos a exportar literalmente a Web Summit para ter uma Web Summit no Rio de Janeiro que terá lugar em maio. E a Web Summit é duas coisas. A Web Summit é ao mesmo tempo a criação desses contactos, dessas redes de contacto, não é? O encontrar financiadores, logicamente, não é? Quem tem capital quer investir em negócios que, em princípio, lhe permitam um retorno mais significativo, não é? Mas também, e volto à palavra, a expressão que eu usei há pouco do ecossistema criativo, não é? Nós temos que juntar gente fora da caixa para potenciarem ainda mais as suas ideias fora da caixa. E, portanto, não é apenas reunir as pessoas. Eu posso reunir 50 pessoas apáticas e saio dali com 1 hora do meu dia muito mal gasta. Eu tenho que reunir 50 pessoas, literalmente, interessantes, inovadoras, em torno de uma dinâmica que faça vir ao de cima o que de melhor elas têm. Eu não as posso reunir apenas. Eu posso ter uma assembleia de 50 pessoas e não sai dali nada. Posso ter uma assembleia de 2 pessoas e ao fim do dia mudou-se o mundo. Tá certo. Os formadores do Convergente têm um viés muito interessante na área de turismo, por nós fazermos parte de um GT de turismo no Cioeste, né? E nós sabemos que a Lusófona é referência em Portugal a respeito de turismo, né? Então, a gente não poderia deixar de tratar desse assunto para dizer como você vê a possibilidade do turismo a nível regional, de alavancar a economia, também a nível nacional, né? Para o nosso país, o turismo como fonte geradora de emprego, renda e também de autoestima da nossa população. A gente poderia falar um pouquinho de turismo? Podemos sim, com todo o gosto. É um tema importantíssimo, não é? E a Lusófona tem, de facto, uma marca muito importante no turismo. É uma área que trabalhamos há muitos anos, que temos departamentos em várias universidades. Posso dizer, por exemplo, que liderei um projeto que foi entregue há 2 semanas à União Europeia, um projeto de turismo sustentável baseado na vivência das comunidades locais, para um projeto para Cabo Verde, que foi apresentado pela Lusófona de Cabo Verde à União Europeia, no valor de 950 mil euros. Um projeto para 2 anos. Agora, o que é necessário, não é? O que é necessário é conseguir criar as condições para que o turista venha, não é? E aí
há um trabalho prévio a realizar, não é? Há um trabalho prévio que é inevitável e sem ele tudo serão sonhos colocados no ar e que não se concretizarão. Mais uma vez, são os estudos. Não é? Nós podemos ter vários equipamentos numa certa região, cada equipamento per si tem um valor enorme, mas isso para a região em si pode não interessar para nada. Dou-lhe o caso de uma região que eu estudei no norte de Portugal há uns anos atrás. A pequena vilazinha recebia diariamente vários milhares de turistas. Mas o que é que acontecia? Eles iam ficar ao hotel no município ao lado, eles iam almoçar a um restaurante no outro município acima e, portanto, naquele município eles não deixavam um centavo. Portanto, há que conseguir criar, no fundo, um mecanismo de permanência, de atratividade, para que quem vem à zona oeste de São Paulo ver determinada realidade, atrás vai ver aquela, vai ver a outra, tem um hotel simpático onde ficar e, portanto, não vai e vem, aproveita, fica uma noite, fica 2 noites, sabe que tem um restaurante muito bom, vai a esse restaurante, sabe que tem à noite uma programação cultural, vai a essa programação. Agora, tudo isto tem que ser feito de forma integrada, baseado em estudo de qual é que é a realidade e quais é que são as potencialidades. Esta região tem uma potencialidade imensa, ainda a minha especialidade de trabalho tem uma potencialidade imensa, por exemplo, a nível do turismo religioso, mas é necessário fazer um bom levantamento sobre o potencial, como é que esse potencial poderia ser gerido e explorado, o que é que era necessário fazer para transformar esse potencial em alguma coisa de efetivo. E, portanto, é necessária investigação de fundo, investigação que nos permita compreender quais são os passos a dar. Porque sem isso, os passos serão todos por tentativa e erro. Alguns deram certo, mas a maioria deles deram mal. A Juliana é a nossa professora, né, de turismo no nosso grupo, né? E vem acompanhando este avanço na nossa região, né, Juliana? Exatamente, Paulo. E tem a ver com o que você está falando sobre a pesquisa ser o ponto inicial, e a nossa proposta é, através de uma pesquisa, identificar dentro dos diferentes potenciais, como você disse, a nossa região ela é ela tem muitas faces diferentes, então tem potenciais diferentes e o nosso objetivo é encontrar um potencial, uma vertente do turismo ou desenhar um produto turístico que tenha um poder para alavancar a região, né? Para que a gente possa ter uma identidade regional, uma marca de turismo regional, é o que a gente quer ter, não excluindo os outros segmentos do turismo, mas através da pesquisa determinar qual seria o segmento estratégico para a gente ancorar a marca e ser capaz de atrair pessoas que permaneçam aqui e desfrutem também de outros segmentos, mas que deixem, como você falou, a contribuição para o desenvolvimento regional, porque senão não faz sentido. Não faz sentido a gente continuar. Exatamente. Pelo conhecimento que eu tenho aqui da região, eu diria que há vários segmentos que podem ser candidatos a esse carro que puxa tudo o resto, não é? Agora, é extremamente importante, de facto, fazer essa análise para ver qual poderá ser, até em termos de imagem, não é? Qual poderá ser esse carro que vai à frente e puxa o resto, não é? Nós temos aqui, como eu disse, um património religioso importantíssimo, não é? Mas para valorizar o património religioso, então temos que o consolidar e lhe dar alguma dimensão mais importante em termos comunicacionais. Não é? Por exemplo, aqui a Zona Oeste poderia se transformar perfeitamente, e é algo que faz falta no Brasil, num espaço do diálogo interreligioso, num espaço do encontro de culturas. Não é? Nós temos aqui literalmente monumentos, edifícios belíssimos de várias religiões. Portanto, vamos interligá-los. E vamos interligá-los não apenas criando formas fáceis das pessoas circularem, mas criando uma imagem em que esses espaços fazem sentido uns próximos dos outros. Portanto, com ciclos culturais em torno do diálogo interreligioso, e cria-se uma marca. E no Brasil, quem começar a pensar em diversidade religiosa, isto é Cotia.
por exemplo, não é? Por exemplo. Portanto, há que construir essa marca, não é? Há que eleger qual é a área e há que construir. Mas lembram, por exemplo, a questão da paisagem natural também pode ser aqui esse carro, não é? Há aqui na região manchas de mata praticamente virgens, protegidas, que podem ser usadas também para um turismo diferenciado, com altíssimo valor e que possa ser essa imagem de marca, não é? Agora, esse trabalho tem que ser feito. E tem que ser feito de forma estratégica, abrindo mão das vaidades, não pensando em um destino ou um município indutor. A nossa proposta é pensar em um segmento turístico indutor para a região. E a proposta que você está trazendo do turismo religioso é sensacional. Inclusive, a Lusófona já começou alguns eventos para promover essa questão da diversidade religiosa. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, nós já começámos esse trabalho, não tentando sobrepor-nos ao trabalho que as instituições públicas devem fazer, nada disso, tem a ver com o nosso DNA. A Lusófona, enquanto projeto universitário, desde o seu início, que tem marcado na sua carta de princípios as questões do respeito e da valorização dos direitos humanos, as questões da inclusão nas variantes mais possíveis e imaginárias que possam ter e portanto, desenvolvemos desde muito cedo a questão do diálogo interreligioso e não é apenas o diálogo interreligioso no sentido de colocar líderes religiosos em contato uns com os outros. É trazer esse diálogo para o campo da cidadania. A base da intolerância não é apenas o fundamentalismo religioso. A base da intolerância muitas vezes é a apatia perante o religioso. É uma fatia muito grande da nossa população que não sabe nada sobre religião e não quer saber. E, portanto, quando vê o outro, quando vê o diferente, demoniza-o. Não é? E, portanto, nós temos como parte do nosso trabalho em todos os países criar não só pesquisa, mas também esses eventos de dinamização cultural em torno do diálogo, em torno da construção de pontes. Nós gostamos dessa ideia de a Lusófona ser construtora de pontes. Paulo, pensando no futuro, pensando nos nossos empresários do futuro, que são os nossos jovens de hoje, e, enfim, jovens no sentido de querer empreender, né? Pode ser de qualquer idade, como você acredita que a gente pode despertar a questão do empreendedorismo nas nossas populações? A Lusófona está integrada num projeto que pretende iniciar e lançar as bases do empreendedorismo desde as idades mais tenras. E felizmente encontramos aqui em São Paulo uma professora, atualmente a diretora da nossa faculdade, e por coincidência a pessoa que está sentada ao seu lado, que está perfeitamente em sintonia connosco. E o empreendedorismo, como eu disse há pouco, não é alguma coisa que hoje de manhã acordo e vou ser empreendedor. É uma atitude perante a vida. Nós temos, felizmente, muitos cidadãos que são empreendedores sem o saberem. Mas são. Ser empreendedor não é necessariamente criar uma empresa, uma startup e ela transformar-se em unicórnio em 6 meses. Não. Ser empreendedor é eu estar no meu lugar de trabalho, percebo que há uma coisa que não funciona bem e tenho atitude para a melhorar. Eu sei que há um problema, identifico o problema e como é que vou dar resposta a esse problema para melhorar a situação. Essa pessoa está a ser empreendedora. E o que nós precisamos na sociedade contemporânea, seja no Brasil, em Portugal ou noutro local qualquer do mundo, o que precisamos é desta natureza empreendedora que levará naturalmente a que surjam grandes empresas que geram riqueza, geram emprego, mas esta atitude empreendedora tem que estar a todos os níveis. Portanto, nós não podemos apenas pensar que vamos formar empresários. Nós vamos formar cidadãos. Vamos formar cidadãos que sejam empreendedores e que empreendam da sua gestão do cotidiano à criação de uma multinacional.
nenhuma multinacional conseguirá existir se a grande maioria dos seus funcionários não tiverem essa atitude empreendedora. Nenhuma empresa funciona quando os seus empregados veem que está ali um problema e o que é que fazem? Passa para o lado quem vier a seguir que resolva. Não tem como caminhar sem esse pensamento, né, Juliana? Exatamente. E o Paulo, vou já me apresentando como diretora acadêmica, mas é uma bênção na fala dele, né? Encontrar uma instituição, e esse é um diferencial, é um grande diferencial da Lusófona, encontrar uma instituição que tenha essa visão de que a formação passa pelo emocional, não é só apenas ensinar uma quantidade de ferramentas técnicas, né? Mas eu diria que eu encontrei uma instituição com a missão que dava o match perfeito no meu sonho de professora, de desenvolvimento de projeto pedagógico, e eu acredito que a gente vai construir aí grandes coisas também para o desenvolvimento da região aqui de São Paulo, para o Brasil e sei lá, para o mundo, né? O céu é o nosso limite. Mas dentro de tudo isso que o Paulo está falando aqui, é imprescindível essa atitude desde a tenra idade, como ele mencionou, porque realmente não é só formar o empresário, mas é formar pessoas que tenham a capacidade de identificar que tem um problema e trazer uma solução para aquele problema. Inclusive, o livro mais famoso aí do estilo startup já é adaptado para empresas, e o autor, o Eric Ries, ele fala sobre essa necessidade de ter o intraempreendedorismo, né? Do funcionário de uma empresa ter uma postura, uma atitude empreendedora. Então, a gente é empreendedor em tudo que a gente faz. E depois da pandemia, no Brasil, particularmente, o maior índice de empreendedorismo, a maior motivação para o empreendedorismo é a necessidade. Não é isso que o Paulo, exatamente como o Paulo mencionou, não é onde eu acordei e decidi, eu quero ser empreendedor, mas a necessidade cria a oportunidade, e isso foi muito intensificado na pandemia, com a perda de postos de trabalho, e as pessoas se viram sem saída e acabaram empreendendo. Então, o brasileiro, existe um indicador que fala sobre as atitudes empreendedoras e ele mede algumas variáveis, né? Entre elas o sonho grande, a proatividade, a atitude empreendedora. E o brasileiro, ele tem muita atitude empreendedora, mas ele fica abaixo dos outros países internacionalmente no quesito sonho grande. Então, eu acho que tem muito a ver com isso também que o Paulo colocou aqui desde o início, né? De ter capacidade de criar, mas a gente está ali, parece que sempre apanhando no quesito motivação, seja por questões culturais ou de onde nós viemos, né? Mas esse é um fator imprescindível para ser desenvolvido também, além das competências técnicas, para criarmos jovens, adultos, pessoas com atitude empreendedora. Obrigada pela oportunidade de fazer parte disso na Lusófona. Paulo, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Para finalizar, uma curiosidade, como está sendo a sua estadia aqui no Brasil? Como foi a sua adaptação, gastronomia? Você tem passeado? Tem tempo para curtir a nossa região? Como é que está sendo isso? Então, eu já conheci o Brasil há muito tempo. Eu desde 2001, 2002 que venho ao Brasil dar aulas com muita frequência. Portanto, eu já conhecia bastante bem o Brasil. Portanto, a adaptação teve essa ajuda. Pronto, mas agora de facto estou numa situação diferente, com uma maior continuidade aqui, e a adaptação tem estado a correr muito bem. Tenho um bom envolvimento de toda a gente na faculdade, eu já tinha cá amigos, portanto conheço muita coisa aqui à volta, farto-me de passear, ando sempre de um lado para o outro. Com alguma frequência na faculdade brincam comigo dizendo que o Paulo já conhece mais sítios aqui à volta que nós. Portanto, eu tenho esse ar irrequieto de não conseguir estar parado e, portanto, não fico quieto em casa sem ter nada que fazer, não. Tá certo. Paulo, bom tê-lo aqui, né? O nosso programa de estreia, uma grande alegria tê-lo conosco aqui, né, Juliana? Eu quero agradecer a oportunidade de recebê-lo, né? A gente sabe das atribuições que são muitas, né?
um dia muito corrido, e você está conosco aqui para um programa voltado ao empresário, voltado ao futuro, para que a gente possa avançar no desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado, foi um grande prazer. Obrigada.